Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Cônjuge Pedro Villanueva. Desde já agradeço inúmeras doações que recebo e continue me ajudando a estar empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer mais outros comentários a respeito da direita neopentecostal delirante que idolatra o Estado de Israel, idolatra símbolos judaicos, inclusive símbolos judaicos que não são nem mesmo religiosos, como a bandeira de Israel, e na verdade acabam caindo na idolatria. E não tem outra palavra para dizer isso. Não tem outra palavra. Inclusive tem um sujeito chamado Horácio Rezende que escreveu os seguintes termos. E eu gostaria de ler para retratar até que ponto o neopentecostalismo do Brasil realmente é algo sectário e algo realmente muito doentio. Vamos lá. Israel é a terra da promessa, e dos judeus veio a salvação. Vírgula. Primeiro, Israel atual não é a Israel do Antigo Testamento. A Israel atual é um Estado secular, é um Estado nominalmente laico, porque embora haja a tradição judaica, só que nós percebemos que o sionismo transforma a religião numa nacionalidade, transforma a religião numa nação. E vejam que a cidadania israelense nem sempre é exercida por judeus. Logo, temos árabes israelenses, por exemplo. Temos pessoas de outros povos que são israelenses, embora sejam minoria. Na verdade, o sionismo valoriza o aspecto étnico-cultural do judaísmo e não necessariamente o aspecto religioso. Então veja, senhor Horácio, o quanto você é um idiota. Eu tenho certeza que um sujeito como você nunca leu um livro sobre a história de Israel. A Israel moderna. Você nunca leu nada sobre o sionismo. Você não leu nada nem mesmo sobre o judaísmo, porque a salvação que vem dos judeus não é a salvação do judaísmo talmúdico. Não é a salvação do judaísmo que rejeitou Cristo, mas sim do judaísmo que aceitou Cristo, que é o judaísmo da igreja. A igreja primitiva era judia. E foi a mensagem cristã, sendo judia, é que nos deu de fato a salvação tão prometida pelo Deus de Israel a toda a humanidade. Então logo, vai estudar teologia e vai estudar história, porque você é uma pessoa muito burra, tá bom? Mas vamos lá. Independentemente de suas mazelas, Israel jamais será destruído. Meu amigo, um Estado nacional pode ser destruído sim. O problema é que você tem uma idolatria por uma raça e você tem idolatria por um país. É só isso. Israel não tem nada de divino, não tem nada de promessa de Deus ou coisa parecida. Israel é criação de intelectualidade judia laica, ateia e até mesmo comunista. Se nós analisarmos, por exemplo, a origem do Estado de Israel, tem muita inspiração soviética. Os primeiros fundadores do Estado de Israel, em geral, eram admiradores da União Soviética e, inclusive, a União Soviética deu apoio logístico para o Estado de Israel existir. Então você está fazendo aquilo que eu denuncio no outro vídeo, sacralizando o que é terreno e o que é imanente. Você não sabe essa diferença, cara. Você não sabe a diferença do que é eterno e do que é temporal. O Estado de Israel é algo temporal, é algo que não tem nada a ver com a promessa cristã, não tem nada a ver com a religiosidade cristã, pelo contrário, é um Estado que fundamenta o seu nacionalismo numa etnicidade, muitas vezes racialista, embora, claro, nós temos israelenses que não são judeus, ou seja, ser israelense é ter uma cidadania de um Estado-nação, como ter no caso o Brasil, os Estados Unidos, ou alguns países da Europa, enfim, todo mundo. O que você está falando é coisa de gente delirante e maluca que precisa realmente de uma internação psiquiátrica. Talvez você não chegue a tanto, talvez mesmo você seja muito burro, mas vamos lá. E nós, protestantes, amamos Israel e seremos capazes de fazer todo o possível para conservar Israel livre e gozando de toda a paz. Veja, nós protestantes, vírgula, os luteranos anglicanos não concordam com você. Nós, pentecostais, neopentecostais fanáticos que têm idolatria por um Estado nacional que oprime outros povos. Basicamente isso. Ou seja, a sua loucura aqui, a sua loucura e a sua demência implica dizer que esse Estado Nacional está acima da dignidade de outros povos, está acima da dignidade daquelas pessoas que estão sendo roubadas por esse Estado, estão sendo oprimidas por esse Estado.
Você é um idólatra bem vagabundo. Esse tipo de culto que você tem por um Estado nacional é um culto que só vemos nos estados fascistas. É um culto que só vemos nos estados comunistas. É um culto delirante. Mas isso está no neopentecostalismo, porque o neopentecostalismo tem um problema sério de definir o que é sagrado. É por isso que um cara como Pablo Marçal, falando todas aquelas merdas que ele fala, seduz essa gente crédula e idiota. Vocês são idólatras. Idólatras sem vergonhas. Idólatras ridículos. Vamos lá. Seja com o nosso dinheiro e também com o nosso sangue. Quer dizer, o cara quer ser mais judeu do que o próprio judeu. Se ele soubesse como os judeus pensam desse tipo de evangélico, vocês são tratados piores do que merda. Se você pegar um sionista radical ou um ultra-ortodoxo, aquele que tem hostilidade a qualquer pessoa que não seja judia, eles iam te tratar pior do que merda, tá? Como de fato fazem com os palestinos, como fazem com os árabes em geral. Vai lá pregar o evangelho no meio lá do Muro das Lamentações se você não vai levar cusparada de judeu. É um tipo de sentimento de viralatismo, digamos assim. Mas vamos lá. Certamente que este romanista fanático odeia ambos, protestantes e judeus. Não, meu filho, quem odeia a humanidade é você. Você é um idólatra. É só isso. Você coloca o Estado Nacional acima do próprio Deus. É como se Deus sancionasse tudo o que esse Estado Nacional faça, não é? Quando um colono judeu rouba a casa de um muçulmano ou rouba a casa de um árabe cristão, você está sancionando, partindo da pressuposição de que esse Estado, seja o que ele possa fazer, e olha que esse Estado é abortista, esse Estado já legalizou todas as cantilenas politicamente corretas, e é interessante, evangélico falando mal do aborto aqui no Brasil, criticando a ideologia woke, enquanto o senhor Netanyahu, esse demagogo do Netanyahu, afirmando que nós aqui de Israel, que ele fala grosso, né? Nós de Israel aqui, nós temos a única parada gay do Oriente Médio. Você é muito burro, cara, você não sabe nem o que é o Estado de Israel. Para dizer o mínimo, né? Pois foram romanistas como este crápula que mataram, queimaram, torturaram, roubaram os bens e fazendas de ambos. Como é que é? Eu não sei nem o que significa esse romanista, porque na época primitiva, a igreja cristã, e incluso a igreja de Roma, estava sendo perseguida pelo Império Romano. Mas o nível de delírio desse cara é correlato também ao nível de conhecimento de história. Em geral, boa parte do público evangélico neopentecostal pró-Israel tem uma deficiência intelectual, lamentavelmente. Não leram absolutamente nada sobre o assunto. Mas vamos lá. E bem mais do que outros quaisquer, segundo esse padre Aníbal Pereira dos Reis. Ai, meu Deus do céu. Esse Aníbal Pereira dos Reis foi um charlatão que virou pastor batista e começou a soltar calúnias, toneladas de calúnias contra a Igreja Católica. Isso já nos anos 60 e 70. O cara mentia assim de uma forma patológica. Mas é aquela história. Para um pessoal que já vota no Marçal achando que ele é homem de Deus, mesmo dando golpes na praça, o Aníbal Pereira dos Reis é apenas o início da coisa, o início do charlatanismo. Então, logo, esse pessoal já está acostumado a idolatrar qualquer charlatão de boa lábia. Como também a idolatrar um país, idolatrar uma raça, idolatrar uma ideologia e assim sucessivamente. Então, na prática, nós percebemos que os neopentecostais, quando agem na política, é como se fosse uma seita, né? E esse evangelismo pró-Israel é uma seita que tem todos os aspectos perniciosos do calvinismo, em particular o sectarismo, o exclusivismo religioso, o exclusivismo ideológico, como também a legitimação do racismo, a legitimação da discriminação, a legitimação da opressão em nome de um propósito divino, como se Deus fosse um verdadeiro canalha. Na verdade, canalhas são eles, não é Deus. Deus não promoveria um Estado para oprimir outro povo. São os homens que fazem isso. E vamos mais além. A questão dos judeus relacionados a Israel não tem nenhum propósito teológico importante para a cristandade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Os judeus rejeitam a cristandade
como odeiam os cristãos. Não são todos, evidentemente, mas no geral eles revelam, se não desprezo, mas indiferença aos cristãos. Então, logo que esse cara fala aí é um delírio tão psicótico que a gente só mostra a título elucidativo. Vamos lá. Segundo esse padre Aníbal Pereira dos Reis, ou seja, o precursor do Papa Marçal no mundo evangélico, a ICAR é a culpada, seja direta ou indiretamente, pela morte de 500 milhões de pessoas. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma avaliação desse cálculo fajuto desse vigarista aí. Ou é um cara burro, né? Deve ser burro mesmo pra falar uma besteira dessa. 500 milhões de pessoas, são 500 milhões de pessoas, tá? Vamos pegar o caso da Inquisição, que, segundo uma certa estatística, matou 66 milhões de pessoas. Isso eu já ouvi. E partindo da pressuposição que, historicamente, a Inquisição surgiu em Espanha, em Portugal e na Itália, e outros países, na verdade, não tinham uma instituição similar, tá? Como nesses três, se houvesse a matança de 66 milhões de pessoas, como havia uma estatística, seria maior do que a população europeia do século XVI, porque a população europeia do século XVI era de 50 milhões de pessoas. Então quer dizer que... onde é que estavam os europeus, então? Porque ainda existem europeus se, segundo essa lógica, morreram mais europeus do que existia no século XVI. E se nós fizermos uma escala de 16, 17 e 18, evidentemente houve um crescimento populacional e não um rebaixamento. E isso porque não estamos falando de guerras, não estamos falando de fomes, de pestes e assim sucessivamente. Mas já falando em 500 milhões de pessoas, como ele está falando, 500 milhões de pessoas. Partindo da pressuposição que no século XVI, se a Europa tinha 50 milhões de pessoas, o mundo tinha 500 milhões de pessoas, então ele está dizendo que a Igreja Católica matou praticamente todo mundo no século XVI. Matou gente na Ásia, matou gente na África, matou gente nas Américas e assim sucessivamente. Ai, meu Deus do céu, que delírio, que delírio. Eu não sei se esse delírio é motivado pela loucura ou pela burrice, mas tudo bem, mas vamos lá. Nós vamos simplesmente dar o benefício da dúvida. Ele deve ser burro e deve ser louco mesmo. Mas vamos lá. Ai, ai, ai. Pasmem, quem sabe disso se aproxima de um genocídio global, onde o papado será o maior culpado, seja direto ou indiretamente. Quer dizer, ele não especifica nada, ele simplesmente repete um jargão calunioso e, infelizmente, muitos católicos caem no conto do vigário de picaretas horrorosos como esse aí. É por isso que eu digo que uma apologética católica é não somente necessária, como urgente, justamente para desmascarar farsantes como esse aqui. Farsantes psicóticos, confusos, mentais, idólatras. Porque da feita que ele diz que um Estado nacional que obedece todos os ditames do caráter secular dos Estados modernos, e ele coloca num plano divino, então o que ele está colocando? Ele está colocando aquilo que é criado pelo homem como algo divino. E, portanto, ele é um idólatra. E, portanto, da feita que Israel começa a matar civis palestinos, começa a matar civis libaneses, começa a matar civis sírios e assim sucessivamente, então ele está dizendo que matar indiscriminadamente civis é algo divino. Você devia ter vergonha, senhor Horácio. O senhor é um sem vergonha. Você é muito canalha para afirmar uma coisa dessa. Mas vamos lá. Contrariamente, restaria perguntar: será que cerca de meia dúzia de gatos pingados, como alega em par e passos advogados da causa romanista, seria mais ou menos absurda que a absurdidade dos crimes cometidos pela Inquisição ex-cátedra do maldito papismo? Sim ou não, galera? Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você é defensor do genocídio dos palestinos. Você é defensor do extermínio da população árabe. Aí sim seriam dezenas, se não centenas de milhões de pessoas. É isso que você está defendendo. O único canalha aqui é você, que está justificando o assassinato em massa de populações civis e, ao mesmo tempo, divinizando uma nação. É uma nação que é quase como Deus na Terra. Isso se chama idolatria. Agora, se você acha que o judeu é uma espécie de Deus na Terra, mesmo rejeitando Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo caluniando, porque muitos judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, detestam os cristãos. Detestam mesmo, de cuspir. Isso acontece em Israel. Você tem um clérigo católico, um clérigo ortodoxo, está passeando lá, aí aparecem um bando de judeus ortodoxos cuspindo
nos monges. Pelo menos Israel tem algum tipo de lei. Pode chamar a polícia, o cara acaba sendo detido. Mas acontece isso. Como também tem pastor evangélico pregando lá e os judeus cercam o cara, quase dando porrada no cara. É isso que acontece com o teu estado semidivino. Esse mesmo estado semidivino que fica cuspindo em monge, cuspindo em padre, é também o estado que legaliza o aborto, que legaliza o casamento gay, que legaliza a ideologia gender. E isso é consenso tanto nas direitas políticas como na esquerda israelense. É um consenso já. Ninguém discute mais em Israel se os gays têm que se casar. No máximo os ultra-ortodoxos, que acham que aquilo é pecaminoso e blá blá blá. Mas a força política deles está mais no que? Na questão dos assentamentos, da colonização e dos movimentos nacionalistas, que acabam captando o voto desse povo. Muito obrigado por provar que você é um idólatra, tá bom? Mas vamos lá. Se alguém quiser... Ai meu Deus, se alguém quiser com Z, o cara não sabe nem escrever direito, mal pontuado o texto, mas enfim. Se alguém quiser me desafiar acerca das dúvidas envolvidas, certamente concedi tal benefício da dúvida. Eu estou respondendo o benefício da sua dúvida. Você é muito burro, tá? Burro! Burro! E ainda tem aquela coisa assim dos chifres e você falando assim na surdina. Você deve ser aquele maluquinho de rodoviária que rezou para pneu, cantou hino nacional para pneu. Deve ser aquele maluquinho de rodoviária que estava esperando o Messias Bolsonaro para consertar as coisas através do porrete, do tacape, porque ele é o eleito de Deus, né? Mas vamos lá. Ai, ai. Pois quem não duvidará será história universal. O cara não leu história alguma. Se leu alguma coisa sobre Israel, assim, foi uma notinha de rodapé de algum pastor maluco, mas vamos lá. E obviamente a Bíblia também, basta ler Apocalipse 17. Olha só que Apocalipse 17 não fala nem mesmo de uma igreja, fala de uma cidade das 7 colinas, tá? E, segundo alguns comentaristas, você tem 2 cidades de 7 colinas, a cidade de Roma e a cidade de Jerusalém também, que tem 7 colinas. Eu tendo a crer que a cidade citada em Apocalipse 17 é a Roma imperial que perseguia os cristãos. Mas a Roma imperial não é a igreja de Roma. Até porque a igreja de Roma foi vitimada por inúmeras perseguições. Pedro e Paulo foram martirizados em Roma. Eles pertenciam à igreja de Roma. Isso é fartamente registrado nos primeiros documentos cristãos. No entanto, esse paspalho confunde Império Romano com Igreja de Roma. Mas isso é até esperado, porque muitos desses evangélicos neopentecostais de matriz pró-Israel, pró-sionista, e inclusive com uma pretensão até ebionista, se vocês souberem o que é o ebionita, foi aquele segmento dentro da igreja cristã na época de Paulo que queria judaizar o cristianismo. Né? Queria que os pagãos se adequassem aos hábitos judaicos, circuncisão, hábitos alimentares, calendário, assim sucessivamente. E Paulo falou claramente que não discrimineis, né? Não vamos brigar por causa de calendários, luas novas, sábados, né? Porque isso serão sombras da igreja que virá, que é a igreja de Cristo. Isso está, se não me engano, em Colossenses. Então veja que Paulo já rejeitava a obrigatoriedade dos hábitos judaicos. Então, esse aqui é um pretenso ebionita, puxa-saco de judeu, né? E que, na verdade, apenas ressuscita velhas heresias, como também alimenta uma mistificação de uma raça, como também a mistificação de um país. Uma mistificação idólatra. Justamente porque o judeu, para ele, é um ser especial, acima do bem e do mal, acima dos mortais, evidentemente. Quem são os cristãos e os muçulmanos perto dos judeus, segundo este idólatra da raça? E lembrem-se, teve um idólatra da raça que nasceu na Áustria, que tinha um bigodinho de mosquito e que fez aqueles estragos chamado Adolf Hitler. Mas enfim, né? Ai, meu Deus do céu, vamos ver o besteirão. Ele botou um bocado de spams aqui, meu Deus do céu. Oh,
Que coisa, hein? Deixa eu pagar aqui. Ai, meu Deus do céu. Se não bastasse a dona Marinalva, agora vem esse idiota aqui. Entendeu? E o cara escreve muito, muito mal. Muito, muito mal mesmo. Mas isso, meus amigos, veja a faculdade delirante desse povo. A faculdade delirante. Né? Porque esse pessoal nunca leu um livro da história de Israel. Nunca leu como nasceu o Estado de Israel. E existem vários historiadores, e o nascimento da história de Israel é um nascimento polêmico, porque implica inúmeras questões de natureza, não somente de legitimação desse Estado, mas também de deslegitimação, e ao mesmo tempo também implica inúmeras questões de natureza humanitária, como, por exemplo, a Guerra da Independência de 1948, a questão da expulsão dos palestinos das suas terras, né, que os palestinos chamam de Al-Nakba, que seria, no caso, o desastre, né, da expulsão dos palestinos, e em que eles ficaram confinados em campos de refugiados, etc. Então foi, por assim dizer, uma tragédia de proporções catastróficas em muitos aspectos, né? Eu não vou negar aqui que Israel tem aspectos interessantes como país, né? É um país moderno, é um país dinâmico, dentre outras coisas, mas também eu não vou chegar ao ponto de transformar a bandeira de Israel numa espécie de um sacramental para ficar idolatrando uma raça ou um povo como se fosse acima de outros povos e que tivesse direito de fazer qualquer coisa em nome do mero fato de ser judeu, o que é uma coisa completamente absurda. Então, na cabeça louca do evangélico, ele parte da pressuposição de que o judeu é um povo que tem direitos especiais sobre outros povos. Nesse ponto, esses caras conseguem ser mais fanáticos sionistas do que os próprios sionistas, ou tão fanáticos quanto, o que é basicamente um delírio. Um delírio, porque a igreja cristã estabelece claramente: não há judeu, nem grego, nem cita, todos somos um em nosso Senhor. Não existe mais essa diferença. Não há sentido essa diferença. Pelo contrário, a diferença da salvação é quem crê em Cristo e quem não crê em Cristo. E vocês, judaizantes, vocês não creem no nosso Senhor. Vocês não creem na mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho implica caridade. Vocês não têm caridade. Vocês são impiedosos. Vocês são racistas. Vocês são idólatras. Quando não são idólatras do dinheiro, quando não são idólatras da prosperidade, quando não são idólatras do poder, vocês são idólatras de uma nação, de uma raça, ou vocês simplesmente querem voltar ao Antigo Testamento, quando na verdade o Antigo Testamento, o que era do Antigo Testamento, já passou. Já passou. Ficaram os 10 mandamentos, ficaram as mensagens, as maravilhas da Sagrada Escritura, sim, tem maravilhas, mas a religião do templo desapareceu. Não existe mais a religião do templo. É por isso que a lei, ou a Torá, no sentido como o judeu entende, caducou. E veja que foi Nosso Senhor que previu a queda do segundo templo, quando ele disse que não sobraria pedra sobre pedra, e ele instauraria um novo templo em 3 dias, que no caso é a igreja cristã, igreja católica, não é a tua seita, porque a tua seita não tem nem personalidade, vai lá bajular judeu que no Talmud fala uma porrada de barbaridade contra Jesus. E veja aqui que eu não estou desmerecendo os judeus propriamente ditos. Eu estou desmerecendo uma certa psicologia racista, uma psicologia etnocêntrica que tem agora aval religioso, aval mistificador. O que é uma coisa absurda. Mas pelo menos o Sr. Horácio serviu como algo elucidativo de uma certa psicologia que eu estou expondo aqui. Um grande abraço.